Olá, pessoal. Continuando nosso estudo do cálculo diferencial, continuaremos no item P da questão 4 da seção 2.1 no livro do Guidorismo. Né? Então, a gente tem o domínio, pega o domínio e esboça o gráfico. A gente tem essa expressão. Né? Lembrando que isso é uma função racional, em que o numerador é um polinômio, o denominador é um polinômio. Nesse caso, a gente pode simplificar antes de fazer o gráfico. Né? Existem casos que não, mas esses casos virá muito depois. Né? Então, a gente simplifica e faz o gráfico. Primeiramente, pede o domínio, né? O domínio dessa função são todos os valores em que a função faz sentido. No numerador, todos os valores reais faz sentido, mas no denominador, os únicos valores que fazem sentido são todos aqueles que são diferentes de 1. Né? Então, x igual a 1 não faz sentido, porque a gente não pode dividir um número por zero. Então, o domínio dessa função são todos os números reais, tal que esse número ele é diferente de 1. Né? Por questão de dúvida, o que é que você faz? Você pega o denominador e iguala a 1, faz uma continha, né? X menos 1 igual a 0, igual a 1 não, igual a 0. X menos 1 igual a 0 quer dizer que x é igual a 1. Então, esse valor aqui é que x não pode ser. Porque abaixo pode aparecer outra expressão na hora de encontrar o domínio. Aí você pega essa expressão igual a 0. Aí encontra os valores de x que não pode ser. No caso, não pode ser 1. Aí coloca lá o domínio, é x, tal, que x é diferente de 1. Uma outra maneira de escrever esse domínio é, como a gente viu na outra aula, é colocar os números reais menos 1. Ainda existe uma outra maneira de escrever, né? Que é colocar o quê? Como eu quero tirar só 1, é menos infinito até 1 aberto, união com 1 a mais infinito. Né? Nesse intervalo aqui não está incluído o 1. Pronto. Tendo feito isso, a gente tem como tarefa agora simplificar. O que é que eu faço para simplificar? A gente fatora, né? Fatora o termo de cima e vê se dá para simplificar pelo de baixo. Existem várias maneiras de fazer isso. Primeira, fazer a divisão polinomial do de cima pelo de baixo. A divisão polinomial ela é conveniente quando a gente tem um polinômio grande embaixo e um grande em cima. Principalmente o de cima tem que ser maior do que o de baixo, sempre, para fazer a divisão polinomial. Então seria um polinômio de grau 4 em cima e um polinômio de grau 2 abaixo. Você tenta fazer a divisão polinomial para ver se dá certo. Uma das maneiras, né? Uma outra maneira é fatorar esse termo de cima. Aí, para fatorar esse termo de cima, tem várias maneiras também. Uma delas é usar Bhaskara, né? A forma de Bhaskara, e você encontra as raízes, e após encontrar as raízes, a gente fatora em produto de x menos a raiz, não é isso? Pronto. Mas nesse caso aqui, que é mais simples, a gente tem a parte de cima um quadrado perfeito. Né? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Só para lembrar, o quadrado perfeito é isso aqui, né? Ó. A mais B, quadrado, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então a gente faz o quê? A gente sai daqui e volta para cá. Aliás, tem umas questões que é só para fazer isso. A gente vai fazer ainda, que é importante. A gente sai daqui e volta para cá. Vamos fazer isso? Essa daqui é bem simples, porque a gente já está feito. Ó, o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ó. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quem é o primeiro? Aquele que está ao quadrado, vai ser o x. Vou colocar assim, ó. X, só para a gente entender melhor. Quadrado. Menos, nesse caso é menos, né? Poderia ser mais. Quando tem um menos aqui, aí aqui fica menos. Menos duas vezes o primeiro. O primeiro é quem? X. Vezes o segundo. Quem é o segundo? É o que está ao quadrado aqui. 1. Mais o quadrado do segundo. Perfeito. Ó. Vai ser o quadrado do primeiro menos o primeiro, né? X menos 1 ao quadrado. Né? O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo. Pronto. Então, essa expressão de cima é x menos 1 ao quadrado. Né? Se você consegue ver isso, você pode fazer direto. E tchau. Fazer direto dessa forma aqui, ó. G de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Só repetindo aqui, x menos 1. Aí você já coloca assim, ó, x menos 1 ao quadrado
dividido por x menos um. Aí x menos um ao quadrado é o quê? É x menos um vezes x menos um. Então a gente simplifica, né? Ó, que é x menos um, só para ficar claro, x menos um dividido por x menos um. Aí a gente simplifica um desse com esse. E quando fizer essa divisão, sobra apenas x menos um. Com uma salva, né? Só lembrando que essa expressão aqui, ela não é equivalente a essa. Ela só vai ser equivalente quando a gente coloca a condição que é aqui aconteceu daqui para cá. O que foi que aconteceu daqui para cá? A gente supôs não, usou a condição que x menos um é diferente de zero. Ou seja, x é diferente de. Então, tendo feito isso, a gente vai ter o quê? Que a AG de x é igual a x menos um, tal que x é diferente de um. Novamente, a gente faz o gráfico. Isso aqui é uma reta em que a é igual a 1 e b igual a menos um. Então, x diferente de 1, a gente pega x igual a um número, vou pegar x maior do que 1, que é o essencial, maior e depois menor. Maior do que 1, x igual a 2, g de 2, quem é g de 2? 2 menos 1, que dá 1. O outro ponto, vamos pegar outro ponto, menor do que 1, x igual a 0, g de 0, 0 menos 1, que dá menos 1. Então, a gente vai ter o ponto 2 e 1 e o ponto 0 e menos 1. E o ponto que não está definido, é bom a gente sempre fazer, para colocar ele aberto, que é o x igual a 1. X igual a 1, g de 1, 1 menos 1, 0. Então, a gente vai ter o ponto que ele não está definido, 1 e 0. Vamos fazer o gráfico. Então, a gente coloca esses pontos, o ponto 2 e 1, 2 e 1, está exatamente aqui. A gente coloca o ponto 0 e menos 1, 0 e menos 1 é exatamente esse aqui, né? Aí você não pode daqui passar reto, porque tem um ponto que não está definido, que é o ponto 1 e 0. Exatamente esse aqui, ó. 1 e 0. E como é que fica? Fica o gráfico desse ponto aberto até mais infinito e o gráfico desse ponto aberto até menos infinito. Então, aqui fica essa reta. E aqui não está definido, nesse ciclo aqui não está definido. Ok? E a gente tem agora esse item G, né? Esse item G, ele é bem simples, né? Primeiro a gente determina o domínio, depois elimina esse módulo. Veja só, é módulo de x dividido por x, né? Parece uma coisa estranha, mas é bem simples. Mais simples do que se fosse só módulo de x. Primeira coisa, o domínio. O domínio são todos os valores em que a função ela faz sentido. Na parte do numerador faz sentido qualquer número real. Na parte do denominador só faz sentido se x for diferente de zero. Então vai ser todos os números reais, tal que x tem que ser diferente de zero. Ou seja, o denominador é diferente de zero. Para eliminar esse módulo, a gente usa a definição de módulo. Vai ser o quê? Ó? O módulo de x é igual a x, então eu vou colocar aqui ó, x, só que a expressão é x dividido por x, quando? Quando x for maior ou igual do que zero. Mas o igual do que zero não está nessa expressão, não está definido. Então a gente coloca só o maior. Seria maior ou igual do que zero, mas não pode ser igual a zero. E módulo de x vai ser menos x, vou colocar aqui ó, menos x sobre x, quando x for menor do que zero. X dividido por x, seja qual for o x, o resultado dá 1. Então, 1 quando x for maior do que zero. E x dividido por x, no caso menos, x dividido por x dá menos 1, quando x for menor do que zero. Então, eu vou ter duas funções definidas em dois intervalos, em que em cada intervalo desse a função é constante. Só no intervalo é que ela é constante. No intervalo vai ser constante igual a 1, no outro intervalo constante igual a menos 1. Então, a gente vai ter aquela situação lá, ó, de funções constantes. Veja só, então, por um lado, a gente vai ter que a g de x vai ser igual a 1 quando x for maior do que zero.
Então, todos os valores que a gente atribuir a x, função vai ser igual a 1. Então, a função ela vai ser isso aqui, ó. Vou colocar de preto aqui. Ela vai começar à direita do zero, não está definido o zero, e vai à direita do zero, né, sendo igual a 1. E ela vai ser igual a menos 1 quando x for menor do que zero. Então, vai ser aqui, não está definida aqui, ó. E ela vai ser à esquerda do zero, o resultado vai ser menos 1. Só lembrando, né? Qualquer valor que você pegar aqui, o resultado da função vai ser 1. E qualquer valor que eu pegar aqui, à esquerda, seja ele qual for, o resultado aqui vai ser menos 1, né? Pronto, essa é uma função sentença com esses dois segmentos abertos. Só um detalhe, essa função ela não é constante, viu? Ela não é constante. Ela é constante nos intervalos, que eu acabei de falar. Ela é constante no intervalo à direita do zero, ela é constante igual a 1. À esquerda do zero, ela é constante igual a menos 1. Mas ela completa, no caso a g de x, ela não é constante, porque constante seria um valor só. Ela assume dois valores, 1 e menos 1. Isso serve como exemplo para alguns teoremas na matemática sobre funções constantes. Bem parecida com a anterior, a gente tem o item R. Veja só, o domínio dessa função é o domínio de todos os valores que a função faz sentido. Ela só faz sentido se o denominador for diferente de zero. Para x menos 1 ser diferente de zero, o x tem que ser diferente de 1, né? Como a gente já viu. Então, x diferente de 1. A outra coisa que a gente faz é eliminar esse módulo, né? Deixa eu fazer aqui abaixo. Fica g de x, eliminando o módulo. Parte positiva vai ficar x menos 1 sobre x menos 1 quando a expressão que está dentro do módulo for maior do que zero. Não pega maior ou igual porque nunca vai ser igual. X menos 1 não pode ser igual a zero. Então, maior do que zero. É isso? Aí vai ser negativa menos x menos 1 dividido por x menos 1. Ficou. Quando x menos 1 for menor do que zero. Então, isso aqui é igual. Ficou meio grande aqui. Assim mesmo. A esse x, agora aqui, ó. Pronto. Aí esse x menos 1 dividido por x menos 1 dá 1. Ok? Aí x menos 1 maior do que zero, a gente passa 1 para o segundo membro, x maior do que 1. Aí esse menos x menos 1 dividido por x menos 1 dá 1 e com menos de fora fica menos 1. Por isso que eu falei que era parecida. 1 e menos 1 de novo. Vai mudar só o intervalo. Então vai ser o mesmo gráfico, só que deslocado, né? Deslocado para um lado. Veja só, a gente vai ter que AG, né? AG de x é igual a 1, a x menor do que 1. E AG de x, G, eu falei G e coloquei H. E AG de x vai ser igual a menos 1 para x menor do que 1. X menor do que 1. Então você coloca esses dois intervalos, mesma coisa. Não está definido 1, então com x igual a 1 é aberto. X igual a 1 é aberto. Então, todos os valores vai até o 1, né? Então, vai ficar aberto exatamente aqui, ó. Aberto. Então, o gráfico igual a 1 vai ser esse aqui, ó. À direita, x. Eu escrevi a mesma coisa duas vezes, né? X maior aqui, ó. Desculpa aí. Maior, pronto. X maior. À direita do 1, a gente vai ter que vai ser sempre 1. Tá aqui, de boa. E à esquerda do 1, a gente vai ter que vai ser sempre menos 1. Aqui, ó. De boa. Então, a gente vai ter esses dois gráficos, esses dois pontos abertos. Coloco aqui aberto bem grande, que é para a gente ver, né? Mas no caderno, às vezes, considerado aberto é assim. Isso aqui tá aberto, mesmo sem fazer a bola aberta. Ou fazendo a bola aberta, né?
Não sei, depende muito do professor, né? E fechada é sempre assim, a bolinha fechada. Mas matematicamente, se você não fechar, tá aberto, né? Tá aberto. Ok? Então, fazer a prova. Veja só, o item S dá para ver que vai ser mais ou menos a mesma coisa, né? A gente só vai achar o domínio, que é o denominador diferente de zero, e na hora de fazer, tirar o módulo, vai acontecer a mesma coisa, um e menos um em dois extremos. Então vamos achar o domínio, a gente faz o denominador igual a zero, x igual a 1 igual a zero. Isso implica que o quê? O 1 que está positivo vai negativo, menos um. Isso implica que x é igual a menos um sobre 2. Como o resultado deu x menos um sobre 2, quer dizer que aqui no denominador não pode ser menos um sobre 2. Então, o domínio da função f vai ser todos os números reais, tal que x é diferente de menos um sobre 2. Menos um sobre 2. Aí a gente tira esse módulo, f de x é igual, como é que a gente tira o módulo? Fazendo a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Vai ser positivo, né? Mais um. Quando o que está dentro do módulo for positivo. Não pode ser zero, porque o denominador não pode ser zero. E vai ser negativo, no numerador aqui, ó, 2x mais um. Vai ser negativo quando o que está dentro do módulo, toda expressão que está dentro do módulo for negativo. Então a gente vai ter a situação. Na primeira situação, o resultado dá um. Perfeito. Deu um. Na segunda situação, o resultado dá menos um. Perfeito também. Aí essa conta aqui, a gente já fez aqui acima para igual. O procedimento é o mesmo, né? Para maior, só colocar maior aqui, maior, maior. E para menor também é igual. Só colocar menor, menor, menor. Então a conta é a mesma. Então com 2x mais um é maior do que zero, implica que 2x não, implica que x tem que ser maior do que menos um meio. E 2x mais um menor do que zero, quer dizer que x é menor do que menos um meio. Então a gente vai fazer o mesmo gráfico, do mesmo jeito, só que o deslocamento agora, né, a mudança de um para menos um agora vai ser em x igual a menos um meio. Vamos lá, ó. Quando x for igual a 1, a gente vai ter aqui f de x é igual a 1 para x maior do que menos um meio. Então, onde é que fica menos um meio? Fica entre zero e um, né? Exatamente aqui, ó. Entre zero e menos um, né? Menos um e zero, entre menos um e zero. Pronto. Entre menos um e zero. Falando errado e colocando zero. Menos um e zero. Pronto. Aí vai ser um. Então, você vai lá para o 1. Sobe, tarará, 1. Aberto no 1 e a expressão é para maior do que menos um meio. Então, vai ser a direita aqui, ó. Pronto. A gente já tem a primeira parte. Aí, essa segunda parte, f de x é igual a menos um quando x for menor que menos um meio, vai para baixo, né? Porque agora é menos um. Aí menos um vai ficar aqui abaixo. Menos ficou toda essa escala, mas não. Faz certo aí. Menos um aqui abaixo. Então a esquerda, né, do menos um meio, tem a expressão. Né? São funções constantes. Ok? Então a gente para por aqui e na próxima a gente continua no item 5. Até lá.